Buenos días, muchachos, muchachas, ¿cómo están? Espero que bien. Yo sé que ustedes me extrañam mucho, eu também. Ou seja, estamos com saudades, não é isso? Bom, estamos aqui hoje para mais uma aulinha de espanhol, dando continuidade aos nossos estudos em casa, não é isto? E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre expressões interrogativas, que são palavras que nós utilizamos para formular frases interrogativas, não é isso? Perguntas, onde essas perguntas elas podem ser diretas ou indiretas. Como assim? Diretas, quando você utiliza lá o sinal de pontuação, já para indicar realmente ali uma pergunta, né? Tal. E indiretas é quando você faz uma pergunta, só que não utiliza ali o sinal de pontuação, né? O sinal de interrogação, tá certo? Então, os pronombres interrogativos são aquelas palavras que usamos para expressar uma dúvida ou para obter uma informação. É isso? Na questão, uma dúvida é basicamente quando você utiliza a pergunta de forma indireta e informação, no caso, a pergunta já vai direta. Podem ser usadas direta ou indiretamente e os pronomes usados com essa função sempre levam tilde. Então, nós iremos saber que essas palavrinhas, quando elas estão com a função de pergunta, elas sempre serão acentuadas, independente dela estar na forma, na interrogativa direta ou na interrogativa indireta. Elas terão que ser acentuadas. Aí nós temos o exemplo. Que é isso? Então aqui nós temos o sinal de pontuação. Lembrando a vocês que quando nós vamos fazer a perguntinha direta, né, isto, nós utilizamos a pontuação no início e no final da frase, sendo que no início ela ficará de cabeça para baixo, não é isso? Só lembrando que é já justamente para dar a ideia de pergunta, ok? Então, que é isso? Então, a palavrinha que, ela é um pronome interrogativo e virá acentuado porque realmente ela está fazendo uma pergunta. Depende de quem fuera, atenderia. Depende de quem fuera, atenderia. Então, de certa forma aqui, ó, o quem, que também é um pronome interrogativo, ele vem acentuado. Aqui no caso nós já teríamos uma pergunta indireta, tá certo? Então, mesmo sendo a perguntinha direta ou indireta, o pronome ele terá que ser acentuado, ok? Outros pronomes que nós temos aqui, nós temos o que, como já vimos lá no exemplo, né? E esse que você vai utilizar quando você for perguntar por pessoas ou coisas, né? Personas ou coisas. Por exemplo, que vas a comprar-me, né? Eu estou perguntando que você vai me comprar. Então, que vas a comprar-me. Então, eu utilizo aqui o quezinho acentuado, certo? Então, nós temos uma pergunta direta. Quem ou quienes você irá utilizar quando você está se referindo a pessoas. Quem é aquela pessoa, né? Quem são aquelas pessoas, ok? Então, você pode utilizar no singular ou no plural. No caso, referindo-se, perguntando por pessoas. Quem é esse homem? Né? Quem? Então, eu devo acentuar, porque é um pronome interrogativo. Qual ou quais, né? Da mesma forma aqui, eu tanto posso usar no singular, como eu posso usar no plural. Então, qual ou quais, que você vai perguntar aqui também por persona ou coisas, né? Pessoas ou coisas, ok? Que significa qual ou quais. Então, qual de esos cantantes, cantantes são cantores, né? Então, pessoa, te gusta mais? Então, ó, ela vem aqui, se é uma frase interrogativa, então nós devemos acentuá-la. Eu poderia também dizer quais de esos cantantes te gusta mais, né? Como, também pronome interrogativo, devemos acentuá-lo, né? Quando vem nas frases interrogativas, direta ou indireta, e ele vai estar se referindo ao modo, né? Quando eu pergunto o modo como você desenvolveu, fez determinada coisa, como algo aconteceu. Então, como haces el pollo, né? Como você faz o frango? Então, eu utilizo como, né? Perguntando e acentuado, ok? Donde ou aonde, que você está se referindo a lugar.
Então, que é onde ou aonde. Lá no português, nós usamos onde, né, para algo específico, digamos que já está ali em determinado lugar. Onde você está? Estou na escola. Ou aonde você vai? Eu vou à escola. Então, onde é uma coisa já um lugar fixo. Aonde é que você está em movimento, não é isso? Da mesma forma, é utilizado nesse sentido no espanhol. Donde é onde. Então, donde estás? Eu estou em la escuela. Então, aonde? Aonde vas? Eu vou a la escuela, certo? Indicando movimento. Então, nós temos donde trabajas? Então, uma coisa fixa. Aonde vas esta noite, né? Aonde você vai essa noite, tá certo? Então, entender aí o uso de donde e aonde, que é no mesmo sentido lá do português. Donde, onde, algo já fixo. Aonde é você em movimento, tá certo? Donde está mi lápis? Está em cima da mesa, né? Aonde vas com tanta prisa, né? E assim vai. Quando, né? Que está relacionado aí aqui ao tempo, quando você está se referindo ao tempo. Então, quando terminamos de trabalhar, né? Então, quando está perguntando em relação ao tempo, ok? Quanto, quanta, quantos, quantas. No caso aí está se referindo a quantidade. E nós vemos aqui que eu tanto posso encontrar masculino, feminino, como singular e plural. Então, a palavrinha aqui ela vai variar em gênero e número para concordar com o sujeito também, tá certo? Ou substantivo. Então, quanto custa este livro? Quanto está concordando com livro, né? Então, quanto custa, né? Quantidade. Então, quanta gente, né? Quantas pessoas, de certa forma, também quantidade. Por quê? Nós sabemos lá no português que o porquê separado é para acentuado, não é isso? No início das frases, interrogativa. No caso aqui fazendo uma perguntinha, né? Da mesma forma, aqui que vai indicar a causa ou a finalidade, né? Isso, o motivo, a causa, o porquê, o motivo. Da mesma forma, ó, no início, se for utilizado como pergunta, ele também deverá ser acentuado, tá certo? Só lembrando a vocês, gente, o seguinte, que só existe uma acentuação no espanhol, que nós chamamos de tilde, que é o acento agudo do português, ok? Então, toda palavrinha que você for acentuar, você só utilizará o tilde, que é agudo, ó, o agudo do português, tá certo? Então, aqui, ó, da palavra porquê, acentuamos só que com o tilde, tá certo? Então, essas palavras são os pronomes interrogativos, né? Lembrando que podem ser perguntas diretas. Quando são diretas, nós utilizamos sinal de pontuação, né? A interrogativa. E quando forem indiretas, também serão acentuadas, só que no caso as perguntinhas indiretas não tem o sinal, não é isso? O sinal de pontuação, tá bom? Aqui nós temos los pronombres interrogativos podem também ir acompanhados de determinadas preposições, certo? Então, eu também posso formular frases, perguntas, com algumas preposições acompanhando esses pronomes que nós vimos aí anteriormente. São as preposições de, a, com, para, né? Entre outros. Eu destaquei esses aqui para vocês, certo? Quem é essa pessoinha? Então, os exemplos, nós temos aí, de donde eres? Então, a preposição de, aqui, e aqui nós temos o quê? Donde, que é o pronome interrogativo, não deixa de ser acentuado, mesmo que a preposição venha antecedendo a ele, tá certo? A que te dedicas? A preposição acompanhando o pronome interrogativo, também acentuado. Com quem vas a la fiesta? Ó, com quem, o pronome interrogativo acentuado, não é isso? Perguntando por pessoa, referindo-se à pessoa, mas também acompanhado da preposição com. E para que quieres el coche? Da mesma forma, o que aqui, olhem, acentuado
mas também vem acompanhado com a preposição. Então, observem que, mesmo sendo acompanhado por preposição, o pronome ele não deixará de ser acentuado, tá certo? Então, aqui nós temos essas questõezinhas. A, tracinho, ora ligam tus amigos. Se eu pedisse para vocês completar, né? Se eu colocasse lá essa atividade e pedisse para que vocês completassem essa atividade com o pronome interrogativo adequado, né? Aí vocês viram lá que os pronomes interrogativos, eles se referem a coisas, a pessoas, né? Isso, ao tempo, a quantidade, finalidade e assim vai. Nós vimos isso aí. Aí você iria o quê? Ler a frase e, pelo contexto, completá-la adequadamente, não é isso? Então, nessa primeira aí, a, tracinho, ora ligam tus amigos. Aqui, de certa forma, eu estou me referindo a quem? A pessoas, não é isto? Então, eu vou lembrar qual é o pronome que está relacionado a pessoas. Poderia ser quien, não é isso? Mas aqui, o quien, ele vai perguntar, quien és aquela pessoa, né? Quem é aquela pessoa? Quem são aquelas pessoas? Não é isso? Mais ou menos nesse sentido. Então, aqui eu poderia, a que hora ligam tus amigos? Né? Então, aqui eu poderia utilizar o que, ok? Lembrando de acentuar. Segunda, tracinho, te gusta mais, el rojo ou el verde? Né? Então, eu estou perguntando aí o que, no caso, gosta mais, o vermelho ou o verde? Então, qual pronome você poderia utilizar aí? Qual, né? Então, qual te gusta mais? El rojo ou el verde? Ok? No me dijo, tracinho, volverá. Então, no me dijo, volverá. Aí, no caso, estaria relacionado o quê? No me dijo, volverá. Voltará. Eu poderia utilizar qual pronome? Eu poderia dizer o quê? No me dijo quando voltará. Não é isso? Então, poderia utilizar quando. A, tracinho, ora ligam tus amigos. Eu poderia usar o quê? A que hora ligam tus amigos? Não é isso? Para, tracinho, tanta cerveja, né? Para que tanta cerveja, né? Tracinho, cuesta esse pantalão, essa calça. Então, custa essa calça. Então, quanto cuesta esse pantalão? Tracinho, es el responsable de la fiesta. Então, ¿quién es el responsable de la fiesta? Então, quem é o responsável pela festa? Tracinho, haremos esta Navidad. Navidad, Natal, não é isso? Faremos este Natal. Então, como, né, faremos este Natal? De que forma nós vamos desenvolver? De que modo, né, nós poderemos desenvolver este Natal, ok? Próximo, livros devo comprar. Então, no caso aí estaria relacionado ao quê? Livros devo comprar, quantidade, né? Então, quantos livros devo comprar? Desejam beber, né? Tu quer o que para beber? Então, que desejam beber? Que desejam beber? O que desejam beber? Vá ao cine esta noite. Então, quem vai ao cine esta noite? Ok? Então, ó, para você completar a frase de forma correta, né? Se eu tivesse pedido essa atividade e deixado vocês fazerem sozinhos no primeiro momento, então vocês deveriam o quê? Lido o enunciado da frase, né? Isso, e compreender ao que está relacionado. Coisas, pessoas, quantidade, tempo, modo e assim sucessivamente, tá certo? Nós temos aqui uma pequena revisão do conteúdo que foi trabalhado nas duas aulas anteriores, certo? O pretérito indefinido e o pretérito imperfeito, que nós vimos aí que o pretérito indefinido, algo que aconteceu no passado, né, e acabado, e o pretérito
e que não tinha o hábito, né, de acontecer várias vezes, tal, aconteceu num momento acabado, e o imperfeito que tinha o hábito de acontecer. Então eu trouxe aqui essa questãozinha para a gente resolver e para vocês identificarem se há ainda alguma dúvida em relação ao conteúdo. Então nós temos aqui o seguinte: la historia que cuenta los maná por sus conciertos es una parecida a esta, pero no se sabe si es verdadeira. Então nós temos um apuesto mercader espanhol C. Aí nós temos aqui as opções: casou ou casava, né? Casou ou casava. Ele tinha o hábito de casar com uma linda muchachita, ou ele casou, né? Uma coisa que aconteceu lá naquele momento uma vez só e acabou. Então seria o que? Casou, utilizando aqui o pretérito indefinido. Com uma linda muchachita espanhola. La pareja, o casal, decidiu ou decidia, né? Eles decidiram naquele momento, ou eles tinham o hábito de ficar decidindo ali cruzar o Atlântico como viagem. Então, eles decidiram apenas naquele momento, né? Depois de cruzar, não ia ficar lá toda vez na dúvida se ia ou não cruzar. Então, no caso, decidiu naquele momento, decidiu. Como viagem de luna de miel. Aproveite, até porque, né, a pessoa só viaja para a lua de mel uma vez. Aprovechando uno de los últimos encargos del chico. Durante el trayecto, ella se... Aí nós tínhamos as opções: quedou ou quedava embaraçada. Ela tinha o hábito de ficar sempre grávida. Toda vez, né, direto. Menino. Então, ela ficou grávida, né? Embaraçada, grávida. Então, nós utilizamos quedou. E el marido le pediu ou pedia, né, que se quedara em tierra. Ele ficava pedindo a ela direto para ela ficar na terra, ou ele pediu naquele momento em que ela engravidou, né? E pronto. Então, pediu. La primeira escala era um acogedor pueblecito mexicano donde el chico supo ou sabia, né? Ele soube naquela hora, ou ele sabia, ele soube várias vezes, que trataria bem a sua esposa. Então, como ele conhecia as pessoas, né, ele sabia que as pessoas tratariam ela bem, é isso? Então, ele sempre sabia daquilo. La chica tuvo ou tinha el pressentimento que ele nunca volveria, né? Então, ela tinha. Ela ficava com aquele pensamento, né? Ficava pensando mais de uma vez. Ela pensava que ele não voltaria para ela, né? E lhe pediu ou pedia. Ela ficava ali mastigando, pedindo direto, ou ela pediu naquele momento para ele não viajar. Então ela pediu naquele momento que não se fuera. Ele não atendiu ou atendia. Atendiu, porque naquele momento ele não atendeu ao pedido dela, né? A suas súplicas. Havia hecho esse trajeto miles de vezes, nada malo. Pudo ou podia passar. Então, se ele fez várias vezes aquele trajeto, então ele tinha o hábito de fazer o trajeto, então ele sabia que poderia passar outras vezes, né? La historia es que la mujer fue al muelle de San Blas a ver como zarpaba. Zarpou ou zarpava? Zarpava, porque era a forma como ele costumava, né, zarpar, ou seja, navegar, sair no barco, né, em el barco. E esse barco nunca volveria, né, e o barco nunca voltaria. Por lo visto, la mujer se transtornou ou transtornava. Ela ficou o quê? Naquele momento específico, não é isso? Ela ficou transtornada, não é isso? E como todos somos refugiados de nosso passado, decidiu ou decidia quedar-se ali esperando. Então, naquele momento, ela ficou decidindo, ela decidiu e acabou ficar esperando por ele. Então, ela decidiu naquele momento ficar esperando. Ela não tinha o hábito de estar decidindo uma coisa que no momento também aconteceu ali e acabou, tá certo? Um bom dia, um melenudo roqueiro lá encontrou ou encontrava? Encontrou, né? Encontrou uma vez só.
E esta mesma história, Lê contou ou contava? Ele ficou ali, se ele só encontrou ela naquele momento, ele ficava contando ou ele contou naquele momento a história? Contou naquele momento, certo? Então aqui, ó, a junção do pretérito imperfeito e do pretérito indefinido, né? Lembrando que indefinido aconteceu ali naquele momento e acabou a ação do verbo, e o imperfeito é que ele tinha o quê? O hábito de acontecer, acontecia mais de uma vez no passado. Tá certo? Espero que tenham compreendido esse conteúdo aí também, ok? Então eu vou pedir para vocês fazerem a resolução das páginas 10, 11 e 12 do nosso caderninho de revisão, que é o caderninho fininho, tá certo? Espero que tenham compreendido, gostado da nossa aula. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um. Estou morrendo de saudades e até a próxima. Beijo!